Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, professor Tiago Oliveira. Tô aqui com esse casaco, né pessoal, vocês já sabem, né, o professor tá de férias, tô em outro país, tô na Europa, tá frio, ó, 3 graus, ó. Tô aqui na Suíça, em Zurique. Esse final de semana eu visitei Paris novamente, já tinha ido a Paris em 2021, agora eu fui novamente porque lá tem muito resquício histórico, pessoal. Em Paris teve na França teve nossa Revolução Francesa, que deu origem aos direitos que nós conhecemos como direitos de primeira geração, né? A teoria geracional de Karamazov, tem muitos resquícios lá que aumenta aí o nosso conhecimento histórico e jurídico, é muito bom aí para quem é da área do direito, né? Então, fui lá rapidinho, já voltei, já tô aqui de novo. Então, como eu tenho aqui em casa família, faz muito barulho, eu tenho que gravar aqui do lado de fora, sem aquecedor. Hoje está fazendo 3 graus, está entre 2 e 3 graus, fica oscilando, né? Então, por isso que eu tô com esse blusão, não vão achar que o professor é esquisito, beleza? Se você já é meu aluno, já sabe a obrigação, curtir e comentar. Se você é novo, você achou o melhor canal de preparação para o IAS, direto ao ponto. Seja bem-vindo, se inscreva, siga o Instagram do professor, curta o vídeo, você vai gostar muito. E sempre a gente inicia com a nossa palavra do Senhor, né, pessoal? A palavrazinha de Isaías, bem rápido, ó. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão, pleiteiem a causa da viúva. Perfeito? Uma palavrinha que a gente sempre lê do Senhor, para a gente sempre estar agradecendo e também tendo uma reflexão do que é certo, né? Sempre a nossa conduta de vida, pessoal, se você tiver dúvida de como agir, procure na Bíblia, tá bom? Que ela te ensina da melhor forma possível. Tudo que a gente precisa para a nossa vida está escrito em um único livro, que é a nossa Bíblia Sagrada. Questãozinha de 2021 da nossa CESP, algumas questões eu vou ter que trazer de outras bancas, porque a IDECAP não tem ainda, e eu acredito que ela vai cobrar, tá bom? Então, dando um início à introdução desses direitos humanos, eu não posso ir logo na lei seca de direitos humanos e começar a ler a lei seca resolvendo questões. Tem uma parte de introdução que você tem que entender, mas que é bem simples. Eu vou ser bem direto, eu não vou aprofundar tanto, só o básico, porque a IDECAP geralmente cobra a letra da lei, mas se ela vier cobrando essa questão introdutória, você vai estar preparado. Eu não posso pular essa parte, tá bom, pessoal? Então veja, ó. Julgue o próximo item relativo aos conceitos, terminologias e afirmação histórica de direitos humanos. Cuidado com essa palavra, pessoal, terminologia, tá bom? Então vamos lá. Os direitos fundamentais são reconhecidos e vinculados à esfera constitucional de determinado Estado. Então ele fala que direito constitucional, direitos fundamentais são os reconhecidos e vinculados à esfera constitucional de determinado Estado, né? Quando ele diz esfera constitucional é a esfera interna, né, pessoal? O direito interno de determinado país. Ao passo que os direitos humanos estão firmados nas posições jurídicas internacionais, que exprimem certa consciência ética universal. Apesar dessa distinção, essas terminologias podem se confundir ou se complementar em determinados momentos. Pessoal, ele quer nada mais nada menos do que a questão terminológica. Terminologicamente falando, existe diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? Você sabia diferenciar a terminologia entre direitos fundamentais e direitos humanos? Professor, para mim é a mesma coisa, professor. Direitos fundamentais e direitos humanos, para mim é a mesma coisa. Pessoal, se confunde muito, até se complementa, como diz a questão. Essa questão aqui ela é correta, eu vou até marcar. Ela está correta. Aí ele fala, apesar dessa distinção, essas terminologias podem se confundir ou se complementar em determinados momentos, né? E realmente, pessoal, nós temos uma diferenciação de terminologia, tá bom? Lembra, a base dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. Eu tenho direitos humanos, pessoal, para proteger a pessoa, criar direitos para essas pessoas. No início, pessoal, a gente percebe que nós tínhamos o que? Uma eficácia vertical, né? Ou seja, eu tenho aqui o particular, que está aqui abaixo, eu tenho o Estado que está acima, o Estado que é soberano, o Estado que é poderoso, é o Leviatã, né? Quem é do direito lembra. Então, o Estado, por ter muito poder, né? Antigamente o Estado tinha muito poder, até hoje tem, o que que acontecia? Ele limitava determinados direitos ali do particular. É engraçado, acho que era o rei João, se eu não me engano, né, pessoal? Eu lembro que eu li um livro em que tinha esse rei, né, chamado como Rei João Sem Terra, se eu não me engano, que ele era engraçado. Ele chegava lá na tua terra e falava assim, cara, essa tua terra aqui é legal, ó, essa tua propriedade é bacana, mas agora ela é do Estado, perdeu. Pronto, perdeu sua terra, foi desapropriado, morreu, mas ele ficava para ele, né? É claro. Isso em um contexto bem antigo, pessoal, aí, bem antigo mesmo.
século XIII, se eu não me engano. Depois eu vou relembrar isso aí, eu posso botar no material de vocês. Então veja, o Estado, por diversas vezes, ele viola direitos fundamentais das pessoas. Então eu crio ali uma ampla gama de direitos que vem aqui a te proteger desses abusos dos estados, né? Aí nós temos direitos humanos, nós temos direitos fundamentais. Existe uma diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, eles buscam o mesmo objetivo, proteger a pessoa a dignidade da pessoa humana. Porém, terminologicamente falando, sim, tá bom? Tem uma diferença. Então vamos lá. A base dos direitos humanos é a dignidade da pessoa, certo? Ou seja, é um conjunto de direitos inerentes à dignidade da pessoa humana por meio da limitação do arbítrio do Estado e do estabelecimento da igualdade como aspecto central das relações sociais. Aí nós temos uma diferenciação de direitos humanos e direitos fundamentais, tá bom? Terminologicamente falando, né? Então, o que é direitos humanos, pessoal? Ordem internacional, palavra-chave. Falou de direitos humanos, eu vou falar de ordem internacional. Já falou de direitos fundamentais, eu vou lembrar de ordem interna, né, daquele determinado estado, do país. Quando eu falar estado nesse contexto, não é o estado do Ceará, o estado do Rio de Janeiro, não. É o estado que eu digo país, um país soberano, um estado soberano como um todo, perfeito? Então, pessoal, falou de direitos humanos, são um conjunto de valores e direitos que são positivados no direito, na ordem internacional, para a proteção da dignidade da pessoa. Professor, o que é um direito positivado? É um direito, por exemplo, que está previsto num tratado. Tem previsão, ele está previsto, ele está escrito. Quando eu digo que eu tenho um direito positivado, ele está positivado na lei, no tratado. Tem escrito aquele direito. Perfeito, pessoal? Então ele está escrito na ordem internacional, né, para a proteção da dignidade da pessoa. Professor, e o justnaturalismo, professor? Calma que nós vamos chegar lá. Tudo isso a gente vai explicar. E nós temos os direitos fundamentais. Qual é a palavra-chave? Eu tenho um conjunto de valores e direitos positivados na ordem interna de determinado país para a proteção da dignidade da pessoa. Abre aí, meu aluno, a Constituição Federal de 88, né? Nossa Constituição. Abre o artigo 5º, você vai ter um rol de direitos fundamentais. Lá tu vai ter direito de propriedade, direito de liberdade religiosa, liberdade de expressão, né? Em que vai te proteger de vários abusos do Estado, vários abusos, certo? Hoje, pessoal, você tem a sua casinha, não tem? Tem. A polícia pode entrar na sua casinha sem a sua permissão, chegar lá e meter o louco? Não, mas em determinado momento podia e era lícito, o Estado fazia demais, aceitava e pronto. Hoje não, hoje você tem um direito que é a inviolabilidade domiciliar. A polícia não entra na sua casa, não. Sem você deixar, não. Você que tem um flagrante delito, né, um desastre para prestar socorro, perfeito? Ordem judicial durante o dia e por aí vai. Dentre vários outros direitos. Esses são os direitos fundamentais. Por quê? Porque está previsto na ordem interna do nosso país. Está na nossa Constituição, positivado na Constituição. Não é isso? É isso. Tá vendo como é fácil? Tem diferença, pessoal? Tem dificuldade? Não. Então lembra, quando eu falo de direitos fundamentais, ele se relaciona com a previsão constitucional dos direitos das pessoas que se encontram dentro de um determinado estado. Eles são uma proteção interna dentro daquele país para poder, o quê? Proteger os seus direitos, positivar e proteger determinados direitos. Então eles estão nas leis fundamentais de cada país, que são suas constituições. Então eu falo de quê? Falou de direitos fundamentais, lembra? Perspectiva interna. Falou de perspectiva interna, direitos fundamentais. Já a expressão direitos humanos, falando de terminologia, eles estão previstos nos tratados internacionais, nos costumes internacionais. Eles corporificam o direito internacional dos direitos humanos, né? Claro que esses direitos humanos eles são escudo protetor, eles servem como escudo que protege também o direito interno de cada estado. Perfeito, pessoal. É muito fácil, é muito tranquilo. Eu não tenho muito o que falar aqui porque basicamente é isso. Se a gente se aprofundar mais, a gente perde o foco da aula, né? Eu não estou dando aula aqui para os alunos da faculdade de Direito, mas para concurso, para a nossa IDECAP, né? Então, deu para entender, pessoal? Lendo isso, então vamos lá, voltar para a questão. Ó. Os direitos fundamentais são os reconhecidos e vinculados à esfera constitucional de determinado Estado, interno, né, pessoal? Perspectiva interna. Ao passo que direitos humanos estão firmados nas posições jurídicas internacionais.
que exprimem certa consciência ética universal. Apesar dessa distinção, essas terminologias podem se confundir, ou se complementar em determinados momentos. Sim, a nossa banca, a CESP, considerou como correto e é o entendimento da doutrina dominante aí dos direitos humanos, perfeito? Mas sempre analisem a questão item a item com bastante calma, com bastante cuidado, perfeito, pessoal? Só um exemplo rápido aqui. Por que a questão colocou que eles se confundem ou eles se complementam? Quer um exemplo, pessoal? Tortura. Você sabe que tortura é proibido, né? Não pode torturar. Você não pode torturar uma pessoa, o Estado não pode mandar torturar uma pessoa jamais. Por quê? Eu tenho uma convenção contra a tortura na ONU, no plano internacional, beleza? Eu tenho uma convenção contra a tortura. E dentro da nossa Constituição, do nosso direito interno, lá no artigo 5º, eu acho que é o inciso 3, ele fala o quê? Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Tá vendo, pessoal, que interessante? Olha como eles estão casando bem direitinho. Perfeito? Só para vocês entenderem um pouco essa didática, eu quero deixar o mais claro possível aí, até para o aluno mais iniciante compreender. Eu sei que meus alunos já são da área jurídica, eu fico um pouco chateado com o professor, porque eu demoro um pouco aqui na explicação, mas eu tenho que fazer porque tem alunos aqui de diversas áreas. Inclusive, comente qual área que você vai fazer o concurso, agente socioeducativo ou para outro cargo, que o professor sempre lê aí os comentários e você ajudar a engajar o vídeo do professor. Questãozinha de 2023 da OCP, PMDF. Pessoal, vocês sabem quanto é o salário da PMDF? É o maior que tem, né, hoje do Brasil, né, tanto para soldado como para oficial, né, salário altíssimo, acho que está para a banda de 8 mil, 9 mil reais, né, pessoal, se eu não me engano, né, salário altíssimo. A OCP hoje que é uma banca de alto nível, né, já foi uma banca mais, um pouco com nível mais baixo, né, hoje aumentou muito. Então vamos lá, aqui provinha para soldado, ó. Considerando a teoria geral dos direitos humanos acerca da terminologia, ressalvadas as particularidades linguísticas e regionais de uma minoria de países, assinale a alternativa incorreta. Agora ele quer o item errado. Eu vou atrás do item errado. Sempre marco o que a questão quer. Sempre entenda o comando da questão. Vamos lá. Os chamados direitos fundamentais devem constar de todos os textos constitucionais, sob pena de um instrumento chamado Constituição perder o sentido de sua existência. Pessoal, aqui está correto. Ele quer o item errado, não é isso? É isso. Então veja, ó, direitos fundamentais vai estar onde? Nos textos constitucionais de cada país, né, de cada estado aí. Sob pena de um instrumento chamado Constituição perder o sentido de sua existência. A Constituição, pessoal, ela serve para quê, pessoal? Ela vai servir para organizar o Estado. Nós temos a organização político-administrativa, não temos? Temos sim, inclusive nós vamos estudar aqui, né, pessoal? Nós somos uma federação, né? O Brasil é uma federação, né? Isso, nós temos a União, os estados, DF, municípios, né? Mas também a Constituição ela serve para quê? Para garantir também, tem que estar previsto nela o quê? Os seus direitos fundamentais. Direito à liberdade de expressão, direito à propriedade, liberdade religiosa, né? Liberdade de crença e por aí vai. Perfeito, pessoal? São diversos direitos que são elencados no nosso artigo 5º que a gente vai ter que estudar um por um, pessoal. Eu vou trazer um aulão de constitucional, nós vamos ter que estudar cada inciso, são mais de 70 incisos. Nós vamos precisar trabalhar de forma intensiva e o principal, você tem que fazer a sua parte, que é resolver a apostila de questões do professor, que tem todos esses incisos em questões. Eu vou dar a base, eu vou trazer muita coisa que vai cair, mas você precisa fazer o seu dever de casa, não é isso? Eu sei que a maioria dos meus alunos já tem minha apostila comprada, então faça o material de questões, sem preguiça, beleza? Então vamos lá. Os direitos humanos se referem aos direitos inscritos em tratados e declarações ou previstas nos costumes internacionais. É isso mesmo, pessoal? Direitos humanos? É isso mesmo, pessoal. São os direitos inscritos em tratados ou declarações ou previstos em costumes internacionais. Lembra, pessoal? Tá aqui, ó. Direitos humanos, conjunto de valores e direitos positivados. Tá aqui, ó. Direitos humanos, perdão, ó. O professor tá ficando doido, ó. Conjunto de valores e direitos positivados aonde? Na ordem internacional, para a proteção da dignidade da pessoa. Já os direitos fundamentais, ordem interna, né? Então aqui também está correto. Vamos para a próxima. Os direitos do homem versam sobre direitos que não estão expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional. Professor, direitos do homem, professor, o que é isso? O professor não explicou isso aqui ainda, né, pessoal? Eu vou explicar porque nós temos o conceito também terminológico de direito do homem,
Direitos fundamentais, direitos humanos, são terminologias diferentes. Professor, o que é direito do homem? Calma, pessoal, calma. Vamos analisar a questão, vou dizer se está errado ou não, vamos lá. Os direitos do homem versam sobre direitos que não estão expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional? Professor, se não está expresso nem no direito interno, nem no direito internacional, onde é que está o direito do homem, professor? Pelo amor de Deus, calma. Meu aluno, mesmo que eu não tenha explicado o que é direito do homem, dá para tu acertar essa questão. Quer ver? Dá o pause e resolve. Baixa o material. Ah, pessoal, tem um material em PDF com as questões dessa aula. Minha dica de ouro, baixa o material, resolve ele inteiro, depois volta para a aula. É mais importante, vai ser muito mais efetivo para você. Então vamos lá para a próxima. Não vou dar spoiler aqui, ó. Os direitos garantidos e limitados no tempo e no espaço, eles são limitados no tempo e no espaço, logo a determinado estado, né, pessoal? Objetivamente vigentes na ordem jurídica concreta são denominados direitos fundamentais. É isso mesmo, pessoal, também está correto. É limitado no tempo e no espaço, logo não é internacional, é interno, pessoal, direito interno. Por isso que ele fala que é limitado no tempo e no espaço, né? Cada estado, cada país tem seu espaço geográfico limitado, não é isso? Objetivamente vigentes, numa ordem jurídica concreta, são denominados direitos fundamentais. Ordem jurídica concreta é uma ordem jurídica interna de um país, tá bom? Porque a gente não tem uma ordem jurídica do mundo ainda, né? Ainda não, né, pessoal? Então, o item D está correto. Sobrou o item E, vamos analisar. Ou é o item C ou é o item E, o correto, né? Os direitos do homem são aqueles direitos positivados que já ultrapassam as fronteiras estatais de proteção e ascenderam ao plano de proteção internacional. Pessoal, plano de proteção internacional é direitos humanos, né? Logo, você conseguiria presumir que o item incorreto é a letra E, porque aqui deveria ser direitos humanos, porque eu estou falando de proteção internacional, não é isso? Então aqui, pessoal, nosso gabarito é a letra E. Professor, então quer dizer que a letra C está correta. Então, direitos dos homens são direitos que não estão previstos nem no direito interno e nem no direito internacional, não é isso, professor? É isso. Mas, professor, e onde é que está o direito do homem? Pessoal, aí entra um conceito importante que geralmente você só vê na faculdade de Direito, mas que é muito cobrado em concurso público. E o pessoal aqui do jurídico já sabe, mas eu vou explicar para você. Nós temos, pessoal, quando eu falo de direito do homem, direitos do homem, essa expressão está ligada ao que a gente chama de direito natural. O que é o direito natural? É aquele direito que você como pessoa possui simplesmente pelo fato de você existir. Ele não precisa estar escrito, não precisa estar positivado nem na ordem interna nem na ordem internacional, não precisa. Ele não precisa estar inscrito em nenhuma lei, tá bom? São direitos que não precisam estar nem na Constituição, nem em tratados internacionais. Ele decorre da própria natureza humana. O direito do homem, ele está ligado intimamente ao que nós chamamos de jusnaturalismo, os direitos naturais que não estão escritos aí, perfeito? Então, o jusnaturalismo, pessoal, está ligado o quê? À teoria dos direitos naturais que você aprende lá na faculdade de Direito. Então, é um conjunto de direitos que vem da natureza humana, não depende do Estado e são anteriores, eles são superiores às leis escritas. Exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à dignidade. Perfeito, professor? Mas isso já não está em desuso, professor, porque nós temos um direito que não está positivado, não está escrito. A gente vive um Estado democrático de direito, por exemplo. Então, professor, isso está em desuso. Meu aluno, há doutrinas que falam que sim, que hoje já não está mais... Hoje está em desuso, né, esses direitos naturais, direitos do homem, o jusnaturalismo. Só, pessoal, que ultimamente ele tem sido muito invocado. Por quê? Você concorda comigo, pessoal, que hoje os principais bens jurídicos que nós temos já estão positivados? Sim. A gente tem o direito à vida, hoje nós temos o crime de homicídio, por exemplo. Não é isso? É isso. Porém, pessoal, você concorda comigo que nem todos os direitos estão positivados? Pessoal, sim, tem muitos direitos que ainda não estão positivados no nosso ordenamento jurídico. Muitos direitos mesmo, eu não posso nem elencar para vocês aqui.
Inclusive, que é um exemplo, pessoal, o direito LGBTQIA+, tá bom? Nós sabemos que essa comunidade, ela sofre discriminação, ela sofre violência, e nós não temos uma lei específica. Dando exemplo do nosso plano interno, a gente não tem um exemplo, uma lei específica positivada que venha a criminalizar essas condutas. Não temos, pessoal, a gente não tem. O nosso legislativo não foi lá e não criou, não positivou. E aí? Essa pessoa, ela vai ficar sem os seus direitos porque ela participa de determinado grupo? Pessoal, não, pessoal, jamais. Tá bom? Tanto que o nosso país, ele é referência. Por quê? Porque ele pegou esses direitos que não estão positivados. O que é que ele falou? Ó, a partir de hoje, homotransfobia é equiparado a racismo. É equiparado a racismo. Logo, você vai ter o mesmo tratativa lá, né, nos crimes de racismo. Perfeito, pessoal. Então, note, pessoal, que nem todos os nossos direitos hoje estão positivados. Então, pessoal, a gente usa como complemento. Tem muitas decisões aí, né, do Supremo, que é baseado na dignidade da pessoa humana e por aí vai. Perfeito? A gente entraria aqui num debate muito longo, tá bom, pessoal? Muito longo mesmo, é bem interessante. Então, apesar de estar um pouco em desuso, não quer dizer que a gente esqueceu. Ele ainda serve muito para o nosso sistema jurídico atualmente. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Então veja, a gente já viu o conceito de direitos humanos, está ligado a um plano internacional, e nós temos os direitos fundamentais ligados à ordem interna, não é isso? E o direito do homem? O direito do homem, ele tem um cunho naturalista ou jusnaturalista, cuja a conotação remonta o que? Aos direitos naturais ou ainda não positivados, palavra-chave, não está positivado, não está escrito. São direitos que não se encontram previstos nas constituições e nem nos tratados internacionais. Perfeito, pessoal. Por isso que está correto aqui, ó. Os direitos do homem versam sobre direitos que não estão expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional. Por que isso? É como eu expliquei, pessoal, são direitos que vêm da própria natureza humana. Não é isso? Pelo simples fato de existir, você já tem esses direitos, direito à vida, à liberdade e por aí vai, dentre outros. Fácil, né? Podemos ir para a terceira questão? Estão gostando, pessoal? Ela está ficando clara? Então dá aquela força para o professor, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Dá essa força para o professor que em troca eu vou ajudar vocês, pode ter certeza. Vamos lá, vamos para a nossa terceira questão. Nós estamos na terceira questão, mais uma questãozinha fácil agora, ó, a nossa bandidinha, né? A nossa queridinha, na verdade, né? E Decap, você não está pronta pra gente, Decap, você não está pronta pra gente. A gente vai acabar com você, vai ser uma pisa que nós vamos dar na IDECAP, vocês vão ver. Vamos ter fé em Deus que nós vamos conseguir. Joana está estudando para um concurso e encontra a seguinte definição: conjunto de direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo ou nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Essa definição refere-se a, pessoal, independe de raça, de sexo e nacionalidade. Logo a gente já vê aqui que não está adstrito a um direito interno, né, pessoal? É a todas as pessoas. Essa definição refere-se a direitos fundamentais, teria que deixar claro que seria um plano interno, né? Em um plano interno de determinado país, tá bom? Direitos sociais, não, pessoal, nós vamos estudar o que são os direitos sociais, tá bom? Direitos sociais são direitos que nós vamos estudar, os direitos de segunda geração, ou segunda dimensão, teoria geracional de Karel Vazak. São direitos prestacionais que o Estado tem que garantir para as pessoas, direito à moradia, lazer, direito ao trabalho, direito ao transporte, né? São normas programáticas que nós chamamos. O Estado precisa fazer políticas públicas para que seja efetivado. Então, por exemplo, um direito social, direito à saúde. O que é que o Brasil fez para garantir o direito à saúde? Ele criou o Sistema Único de Saúde, que você tem acesso se você tem um problema, desde um problema mais simples até um problema mais grave, tem lá o SUS para te atender da forma que ele consegue, é claro, né? O país é muito grande. Aqui na Suíça, por exemplo, se você ficar doente, meu irmão, não tem bom não, você vai pagar por tudo. Você paga por tudo que você fizer aqui, qualquer exame paga na hora, tá bom? Não é como no Brasil que você tem um Sistema Único de Saúde. Se você não tiver dinheiro para pagar, infelizmente, você não vai ser atendido, você vai morrer, vai passar mal. No Brasil, pelo menos, você tem um mínimo garantido ali. Você tem um mínimo ali existencial
Se você ficar doente, uma gripe, uma virose, pelo menos você vai ter um médico, você vai ter remédio, por aí vai. Né? Aqui não tem isso, beleza? Só um exemplo para vocês. Aqui, quando eu venho para cá, eu tenho que pagar um seguro caríssimo, né? Um seguro para que, se eu vier me acidentar, ficar doente, eu tenha como ter um atendimento, beleza? Então, esses são direitos sociais, geralmente relacionados às normas programáticas, né? Direitos constitucionais, ele deveria deixar claro que seria num plano interno de determinado país, previsto na Constituição, né? Então, ele fala independente de nacionalidade e por aí vai. Logo, pessoal, o gabarito da IDECAP, letra D, nós ficamos com direitos humanos, beleza? Direitos humanos. Show de bola? Vamos para a nossa próxima questão, mais uma da nossa queridíssima IDECAP. Eu não sei se eu já trouxe essa questão para vocês. Se eu tiver já comentado essa questão, essa aula é para aprofundar, porque isso aqui já é um tema completo do nosso edital. Um tema do nosso edital é só isso aqui, eu tenho certeza que vai cair uma questão disso aqui. A IDECAP vai cobrar isso aqui de vocês, pode anotar o que eu estou dizendo. Vai cair uma questão disso aqui, a IDECAP vai cobrar isso aqui, né? Então vamos lá. IDECAP 2024. A Constituição de 88 consolidou a proteção dos direitos humanos no Brasil, assegurando um rol extenso de direitos e garantias fundamentais, além de criar mecanismos institucionais para sua defesa. Ela também trouxe o Brasil para um novo patamar de respeito aos direitos humanos. É a nossa Constituição Cidadã. A nossa Constituição, ela tem esse nomezinho, né? Constituição Cidadã. Né? Então vamos lá. Compatível com as convenções e tratados internacionais. Sobre o tema é correto afirmar. Aqui é a internalização dos direitos humanos, né, pessoal? Eu posso pegar ali um tratado, eu posso trazer para o ordenamento jurídico interno, eu posso internalizar, trazer para o nosso ordenamento jurídico. E aí, esse parágrafo aqui do nosso artigo 5º, ele fala que quando eu trago um tratado internacional de direitos humanos, ele pode entrar no nosso ordenamento jurídico de duas formas. Ou ele vai ser equivalente à norma constitucional, ou ele vai ser uma norma supralegal. Mas, professor, não sei nem o que é isso. Eu vou te explicar, nós vamos entender isso aqui, ó. Então, vamos lá. Ele quer o item correto. Isso daqui, pessoal, eu juro para vocês, na faculdade de Direito, tem alguns professores que demoram um semestre todo para explicar isso aqui. Eu não estou brincando, quem já fez faculdade de Direito sabe. Então vamos lá. Ó. É correto afirmar, eu vou resumir rapidinho para vocês sem enrolação. Ó. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, para quê? Para ser internalizado, para trazer para o nosso ordenamento jurídico interno. Quer um exemplo, pessoal? Cotas raciais. Cotas raciais, pessoal, tinha um tratado que falava de cotas, o Brasil foi lá, né, e internalizou, trouxe para cá esse tratado. Eu não sei se eu anotei o nome. Então ele foi lá e o que? Em 2022 ele internalizou, ele trouxe para cá esse tratado, tá bom? E hoje as cotas raciais, pessoal, ele tem status constitucional. Hoje cota racial é constitucional. Não pode vir uma lei e proibir cotas porque ele considera como uma ação afirmativa válida. Cotas raciais não tem mais discussão. Um exemplo para vocês aí, para ficar claro. Então veja, ó, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas. Pessoal, gabarito letra A, tá bom? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos não podem ser incorporados ao direito brasileiro. Pode sim, pessoal. Pode sim, tá errado. Claro que pode. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, em qualquer caso, por sua importância, são equivalentes a emendas, nem sempre. Tá bom? Depende se ela vai passar pelo rito especial ou não. Os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, não aprovados pelo rito do parágrafo 3º do artigo 5º, serão equivalentes à lei complementar. Não, pessoal, lei complementar é ato normativo primário. Nós vamos ver já isso aqui. Pessoal, esse artigo é de difícil interpretação. E eu vejo que muitos professores só lêem a letra da lei e falam assim, decora isso aí. E o aluno fica sem entender, cara. Não dá para aprender assim, cara. Aprendam. Não dá para o aluno colocar na cabeça dele assim, ele vai ler os tratados, não sei o quê, 2 turnos, 3/5, tá, ele não entende, ele decora na força do ódio, mas ele não entende. E hoje a gente vai desmistificar isso aqui e vai ficar muito fácil. Primeiro, pessoal, o item está correto, tá bom? Por quê? Porque o nosso artigo 5º, ele fala exatamente isso, ó. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Pessoal, vamos tentar esquematizar isso aqui, beleza?
Nós temos até uma emenda aqui, né, que é a emenda 45 de 2004. Até essa emenda, pessoal, era fácil. Por quê? Porque se eu tinha um tratado internacional antes, né, antes dessa emenda, ou seja, até essa emenda aqui, tratado internacional era equivalente à lei ordinária. Todos os tratados, tá bom? Hoje, isso aqui não vale mais. Agora, nós temos uma regra específica. E eu vou explicar para vocês isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma página em branco. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, consigo. Vamos lá fazer uma paginazinha em branco, né? Pessoal, nós temos uma regra no nosso direito constitucional que é o seguinte, ó. Quando eu falo de tratado internacional, existe uma regrinha para a gente seguir aqui, ó, tratado internacional. Aqui é tratado internacional, TI. Botei TI, é tratado internacional. Tratado internacional, pessoal, ele pode ser de direitos humanos, que é o que a gente está estudando, né? Ele pode versar sobre direitos humanos, mas também, pessoal, pode ser um tratado que não seja de direitos humanos, um tratado sobre comércio, por exemplo, não é sobre direitos humanos. Então, eu posso ter um tratado que não é sobre direitos humanos. Ele não versa sobre direitos humanos. Tratado sobre comércio, um exemplo, certo? Quando esse tratado internacional não é sobre direitos humanos, é mais fácil. Por quê? Porque se não fala sobre direitos humanos, o tratado internacional, quando ele é internalizado aqui no ordenamento jurídico, esse tratado internacional, ele é equivalente à lei ordinária. Morreu. Ele é equivalente à lei ordinária, é um ato normativo primário. Pronto, acabou. Tratado internacional não é sobre direitos humanos, ele vai ser equivalente à lei ordinária. Beleza, muito fácil. Agora, quando esse tratado internacional é sobre direitos humanos, aí nós temos regras específicas, que é o que geralmente é cobrado na tua prova. Aí nós vamos se atentar justamente a esse artigo 5º, parágrafo 3º. Por quê? Quando esse tratado é sobre direitos humanos, ele pode seguir dois caminhos, beleza? Dois caminhos. Ele pode passar pelo rito especial, ou seja, passou em 2 turnos, por 3/5 dos votos nas 2 casas, vai ser equivalente à emenda constitucional. É esse corozinho, pessoal, que a gente acabou de estudar. Então veja, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho a setinha. Então vamos lá, ó. Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, certo? Ou seja, os tratados e convenções sobre direitos humanos que forem aprovados aqui em cada casa, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, serão equivalentes a emendas. Então, ó, 2 turnos, 3/5 dos votos em cada casa, né? Nós temos o quê? Esse Tratado Internacional de Direitos Humanos vai ser equivalente a uma emenda constitucional. Grava aí. Professor, eu ainda não estou entendendo o porquê disso. Ó, tá até sem aparecer aí, né? Ó, tá aqui, ó. Vocês estão conseguindo? Anota aí no teu caderno. Tratado Internacional de Direitos Humanos, está aí o core. A gente chama isso aqui de bicameralismo perfeito. A gente chama de rito especial. Mas um termo mais técnico para vocês, isso aqui nós chamamos de bicameralismo perfeito. Anota aí um termo aí mais técnico para vocês, né? Beleza. Porém, pessoal, existe casos que ele não passa por esse rito especial. Então, quando esse Tratado Internacional sobre Direitos Humanos ele não passa pelo rito, ou seja, é sem rito especial, aí ele vai ter status, isso aqui foi criado pelo Supremo, ele vai ter status supralegal. Cuidado, pessoal, é status supralegal, não é supraconstitucional. O que significa, professor, ter status supralegal? Significa que ele está acima das leis, mas ele está abaixo da Constituição. Supralegal é isso, ele está acima das leis, mas está abaixo da Constituição. Professor, mas mesmo entendendo essa regra, eu não consigo entender a lógica disso. Aí é que entra o problema. Porque você tem que ter um arcabouço jurídico grande, você tem que estudar Kelsey, tem que entender a pirâmide de Kelsey, por aí vai. Eu vou explicar para vocês bem resumidozinho. Ó. O que isso aqui vai mudar, professor, em relação ao nosso ordenamento jurídico? Pessoal, é assim, ó. A norma, ela sempre busca validade na norma superior. E você vai entender, ó, nós temos a pirâmide de Kelsey aqui, ó. Lá em cima na pirâmide nós temos a Constituição, nós temos as nossas emendas à Constituição, nós temos os nossos tratados internacionais sobre direitos humanos, que é o TIDH, só que é o tratado internacional com o quê? Ó? Com o rito, né? Que passou pelo rito especial. Ele está no topo da pirâmide, certo?
Tudo que vem abaixo tem que estar de acordo com o que está em cima da pirâmide. Você concorda? Beleza. Aí nós temos uma criação do Supremo, que são as normas supralegais. Certo? Quais são as normas supralegais, pessoal? São os tratados internacionais. Qualquer tratado, professor? Não. Tem que ser tratado sobre direitos humanos, essa regrinha, ó. Só que eles são o quê? Eles passaram sem o rito, ó, não passaram pelo rito que nós acabamos de estudar. Então aqui são os tratados internacionais de direitos humanos, só que sem o rito. Não passaram pelo rito especial, são normas supralegais. Se eu disse que uma norma supralegal está acima das leis e abaixo da Constituição, quem é que vem depois, pessoal? Aqui, aí nós temos o quê? O que nós chamamos de ANP. Professor, o que é ANP? Ato normativo primário. Ato normativo primário. Professor, por que chama ato normativo primário? Vou já explicar, tá bom? Aí quem é que a gente vai ter aqui como ato normativo primário? Nós vamos ter as leis complementares, por exemplo. Nós vamos ter aqui as leis ordinárias. Nós vamos ter aqui as leis delegadas. Nós vamos ter medida provisória. Nós vamos ter decreto legislativo. E por aí vai. Nós vamos ter tratado internacional que não seja sobre direitos humanos. É óbvio, né? Que eu falei para vocês. E depois, professor, por último, nós temos o ANS. O que é ANS, pelo amor de Deus? ANS, pessoal, é ato normativo secundário. Que são o que, ó? Serve mais para regulamentar a lei, né, pessoal? Ou seja, são as portarias. As portarias. São, por exemplo, as instruções normativas, os decretos regulamentares e por aí vai. Perfeito? Aí, pessoal, você vai entender o que é que muda esse tratado internacional quando ele é equivalente à emenda e quando é supralegal. Note, pessoal, o que é que eu falei? A norma, ela sempre busca validade na norma superior, não é isso? É isso. Quando eu falo de ato normativo primário, pessoal, ato normativo primário, eu chamo de ato normativo primário, por quê? Porque ele tira força normativa direto da Constituição. Por isso que é ato normativo primário. Então, quando eu falo de ato normativo primário, ele busca força normativa onde? Aqui, ó, direto na nossa Constituição Federal. Logo, pessoal, nesse caso, ele sofre o quê? Controle de constitucionalidade. Ato normativo primário não pode contrariar o que está na Constituição, né? Então, ele busca força normativa aqui, né? E o ato normativo secundário, professor, por que chama assim? É óbvio, pessoal. Ato normativo secundário eu chamo de secundário, por quê? Porque ele não tira força normativa direto da Constituição. Logo, ele sofre controle de legalidade, tá bom? Ele sofre apenas controle de legalidade. Perfeito? Então, note, ato normativo primário não pode contrariar o que está no topo da pirâmide. Onde é que está? E quem é que está no topo? Nós temos o Tratado Internacional de Direitos Humanos com rito especial, tá bom? Então, os atos normativos primários não podem contrariar o que está lá, tá bom? Porém, pessoal, nós temos as normas supralegais. A norma supralegal, ela está abaixo da Constituição, mas ela está acima do quê? Das leis. Ela está acima dos atos normativos primários. Logo, pessoal, eu posso afirmar para vocês que os atos normativos primários, eles sofrem o que a gente chama de dupla compatibilização vertical, porque além de sofrer lá o controle de constitucionalidade, ele também tem que ir de acordo com o que está aqui, ó. Ele tem que estar de acordo com o que está aqui, ó, o que? Nas normas supralegais, certo? Só que aqui não é controle de constitucionalidade. A gente chama de quê? Controle de convencionalidade. Lembra? Convenções internacionais, controle de convencionalidade, tá bom? Então aqui chama-se controle de convencionalidade. Coloca aí, convencionalidade. Coloca aí com a tua letra bem bonitinha, tá bom? Você não vai entender a letra do professor, eu peço perdão. Então, essa é a diferença jurídica que nós vamos ter. Se você entendeu isso aqui, vai ficar muito fácil para você, meu aluno. Vai ficar moleza. Então, veja, Tratado Internacional não é sobre direitos humanos, é equivalente à lei ordinária, não tem segredo. Agora, verso sobre direitos humanos passou pelo rito especial, é equivalente o quê? Ele é equivalente à emenda, ele está bem aqui no topo da pirâmide. O que vem abaixo tem que obedecer o que está aqui. Não passou pelo rito, eu digo que ele é supralegal, porque ele está acima das leis, porém está abaixo da
Constituição, porque ele não passou pelo rito. Quando eu falo de quê? De tratado internacional que verse sobre direitos humanos. Deu para entender, pessoal? Professor, é um pouco complicado. Se você nunca estudou a matéria jurídica, é complicado. Minha dica, salve esse vídeo, assista várias e várias vezes. Isso aqui é um arcabouço que vai servir para qualquer aula que você faça de direito constitucional e direitos humanos. Perfeito? Show de bola? Vamos passando. Então aqui, pessoal, veja, ó, os tratados e convenções sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa em 2 turnos, a banca bota em 3 turnos, por exemplo, ela sempre muda isso aqui, é 2 turnos. 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes o quê? Às emendas. Quer um exemplo, pessoal? Ó, a nossa Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ó. Essa lei, ó, tem como base o quê? Uma convenção. Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo. Essa convenção, pessoal, foi ratificado pelo Congresso, certo? Em conformidade com o procedimento da onde? Do parágrafo 3º do artigo 5º, aqui, ó. Em conformidade com isso aqui, pessoal, ou seja, foi aprovada em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, beleza? É equivalente à emenda. Então, essa convenção foi internalizada, né? Então, essa lei, a nossa Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tem como base essa convenção que foi ratificada pelo Congresso, conforme ele passou pelo bicameralismo perfeito, né? Pelo rito especial, na verdade. Aí está em vigor no Brasil, no plano jurídico externo desde 2008, e ele colocou a data do início da sua vigência também no nosso plano interno. Vocês estão entendendo como é simples? Pessoal, é o máximo que eu consigo fazer para vocês para explicar isso aqui, beleza? Dessa forma, decore isso daqui, ó. Decore isso daqui, ó, que isso aqui cai muito, ó. O rito especial cai muito, você tem que decorar. 2 turnos, 3/5 dos votos nas 2 casas, beleza? Passou por isso, é equivalente à emenda. Se não passou pelo rito especial, norma supralegal, beleza? Vamos agora para a nossa quinta questão. Vamos para a nossa quinta questão. Mais uma da nossa queridíssima IDECAP, Aqui foi o concurso do IAS de 2023, ó. O professor não deu aula para vocês em 2023, acho que eu estava dando aula para outro concurso, eu não lembro qual era. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa DUD, muito cobrada, vai cair DUD na prova de vocês, 30 artigos, se eu não me engano, e esses 30 artigos vocês vão ter que saber de cor, não tem jeito. DUD cobra-se literalidade, Declaração Universal dos Direitos Humanos cobra literalidade, não tem jeito. É um documento marco na história dos direitos humanos, elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. De acordo com a DUD, Declaração Universal dos Direitos Humanos, sempre que eu falar DUD, vocês já sabem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele quer o item errado, o item incorreto. E aqui, pessoal, a IDECAP cobrou literalidade, ou seja, a IDECAP vai cobrar a literalidade da DUD, vai cair literalidade. Qual, professor, qual dos artigos? Não sei, meu aluno, não dá para saber. Você vai ter que estudar todos, não tem jeito, cara. Concurso público não é para todo mundo, é para poucos, é para quem... Ah, professor, é para o mais inteligente. Não, pessoal, é para o que tem perseverança. Aquele que estuda, que dá o seu melhor. Ele não vai aprender os 30 artigos, mas ele vai ter uma boa noção e ele vai acertar, porque teve perseverança e firmeza, né? Então ele quer o item errado, que não está no texto da nossa DUD. Tá bom? Falou em DUD, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Professor, não sei nem o que é essa declaração. Calma, meu aluno. Agora você faz parte da elite aqui do IASES, você vai entender isso aqui, não se preocupe. Vamos lá, ó. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Está na letra da DUD, está correto. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares de sua personalidade jurídica, está correto também. Toda pessoa sujeita à perseguição tem direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. Também vou explicar cada um desses artigos para vocês. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas, correto? Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal dependente e parcial, errado. O tribunal, pessoal, tem que ser independente e imparcial. Letra da lei, morreu. Gabarito letra E. Quer ver, pessoal? Ó, todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente, ó, um tribunal independente e imparcial.
para decidir seus direitos e deveres. Né, pessoal? Os grandes ditadores, pessoal, eles sempre influenciavam nas decisões dos tribunais, ou seja, condenavam pessoas de forma arbitrária, né, absolvia pessoas de forma arbitrária porque eram amigos políticos e por aí vai. Né? A regra hoje é um tribunal independente e imparcial. Perfeito? Aí os demais, ó. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Ó. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. O que significa aqui, pessoal? O que significa aqui? Eu não posso ser preso de forma arbitrária. Para me ser preso, pessoal, eu tenho que cometer uma conduta que a lei proíbe. Não é isso? É isso, pessoal. É isso. O que significa, pessoal? É proibido prisão arbitrária. Não é qualquer prisão que é proibida, tá bom, pessoal? Aquela prisão, ó, sem motivo justo. Sem motivo justo. Sem lei. Sem lei. Sem processo adequado, né? Ou então de forma abusiva. O Estado pode prender, pessoal? Pode, mas tem que ter uma lei permitindo, tem que ter um procedimento, tem que ter um motivo sério, né, pessoal? Quando eu falo prisão arbitrária, o que significa? É uma prisão sem base legal, desproporcional, por perseguição política, religiosa, acontecia muito antigamente, né? Então veja, vamos botar aqui, ó. Hoje, pessoal, um exemplo do nosso ordenamento jurídico. Qual é a regra da nossa Constituição, pessoal, hoje na Constituição Federal, nosso plano interno? Aqui nós estamos estudando um plano internacional, mas como exemplo, o que a nossa Constituição fala? Pessoal, ninguém será preso, a regra é liberdade, ninguém será preso. Então o Estado ele só pode prender alguém em último caso, né? Não, a regra é que você fique solto, então ninguém será preso, a não ser que você esteja em flagrante delito, né, ou por ordem judicial, né, pessoal? Tá bom? Eu tenho que ter uma ordem judicial fundamentada, não é isso? Claro, nós temos a exceção para os militares, né? No caso de crime propriamente militar ou transgressão disciplinar. Perfeito? Só um exemplo para vocês. Então, tem previsão na nossa DUD, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecidos como pessoa perante a lei. O que significa? Pessoal, em qualquer lugar do mundo, a pessoa deve ser tratada como sujeito de direitos e deveres. Em qualquer lugar que você estiver no mundo, tem que ser tratado como sujeito de direitos e deveres. Professor, mas quando é que a gente não é? Pessoal, tem uma característica dos direitos humanos que é a historicidade. Né? Os direitos eles vão evoluindo ao longo do tempo. Durante o tempo nós vamos conquistando direito. Hoje é muito fácil você falar, professor, todo mundo é sujeito de direitos e deveres, mas antigamente não. Quer um exemplo, pessoal? Holocausto, pessoal, olha o que o Hitler fez, né, pessoal, matou, ele não reconhecia judeus, por exemplo, cigano, como pessoa de direitos e deveres, era tido como uma coisa, um objeto, um ninguém. Hoje não, tá bom? A pessoa tem que ser tratada como sujeito de direitos e deveres e não como objeto. Você sempre tem que ser considerado uma pessoa diante da lei. O Estado não pode fingir que você não existe para te negar direitos. Mesmo que você esteja preso, cometeu um crime, matou, você não deixa de ser uma pessoa que tem ali os seus direitos garantidos pela lei, tá bom? Claro que alguns direitos seus vai ser restringido, como seu direito de ir e vir, mas porque você cometeu um crime. Mas os demais direitos que não foram afetados pela sentença penal condenatória continuam. Beleza, pessoal? Show de bola? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Todo ser humano vítima de perseguição tem direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante isso aqui. Isso daqui, pessoal, ó, vamos lá. Vamos colocar aqui rapidinho. Vamos colocar aqui, ó. Olha o que diz a nossa DUD. Todo ser humano que for vítima de perseguição, ela tem o direito de procurar e gozar asilo em outro país. Sair do país dela, porque ela está sendo perseguida lá, e ela vai ter um asilo político, ela vai para outro país, né, para poder se proteger, sua vida, sua integridade, né, seu direito de ir e vir. Então, pessoal, quando que a pessoa pode ser perseguida? Às vezes, pessoal, a maioria das vezes é por motivo político, às vezes por motivo religioso também. Então essa pessoa ela pode procurar
o que? Proteção em outro país. Esse país ela pode conceder asilo, ela pode conceder um refúgio para proteger a vida e a liberdade dessa pessoa, certo? Porém, é claro, tem limites, tá bom? Nós temos limites. Não vale, isso não se aplica a quem está fugindo porque cometeu um crime comum. Ah, tu cometeu um crime de roubo, aí vai buscar asilo em outro país. Não, aí não. Cometeu um homicídio, vai buscar asilo em outro país. Aí não, pessoal, aí não. Beleza? Não vale para quem praticou esse tipo de ato, ou então atos que vai contra os objetivos da ONU, conforme a literalidade, o genocídio, o crime de guerra, terrorismo e por aí vai. Então, se o governo ele persegue alguém por causa de opinião política, por causa de religião, de raça, essa pessoa pode pedir proteção em outro país, mas não dá para usar asilo como desculpa para um bandido comum. Então, tu pode chegar lá nos Estados Unidos, estou sendo perseguido por questões políticas, por questões de religião, os Estados Unidos podem conceder asilo para você sair do Brasil e vai para lá. Agora, cometer um homicídio, aí não, aí tu vai ser deportado quando chegar lá, né? Então, exemplo, um jornalista, ele é perseguido politicamente e pede refúgio em outro país. Está dentro aqui da lógica da DUD? Sim. Agora, um traficante está fugindo de condenação por crime comum, aí não se encaixa nesse direito, é óbvio, né? Então, vamos lá. Então, ó, esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Aí vamos lá para o nosso artigo 11, Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenha sido assegurado todas as garantias necessárias às suas defesas. Esse princípio vocês conhecem bem, né? Quem estuda para concurso conhece. Qual é o nome desse princípio, pessoal? Princípio da presunção de inocência, tá bom? Ninguém começa um processo, pessoal, como culpado. Ah, ele é culpado. Não, pessoal, você é inocente, tá bom? A culpa, ela deve ser provada pelo Estado. Você tem que ser julgado. Até que depois que você transitar em julgado, aí sim, tá bom? Depois de transitar em julgado, sim. Antes de transitar em julgado, você é considerado inocente. Tem o princípio da presunção de inocência. Perfeito, senhores? Show de bola. Vamos lá. Vamos continuar para a nossa próxima. Ah, pessoal, eu trouxe um pouco do resumo para você entender o que é a DUD. Professor, o que é essa declaração? Pessoal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 48. Ela é considerada pela doutrina dominante, os grandes estudiosos dos direitos, os principais livros hoje, né, no nosso país, ela é considerada como um grande marco do direito internacional dos direitos humanos. Então, ela surge num contexto de Segunda Guerra Mundial. Muitos de vocês lembram o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, as atrocidades da Segunda Guerra. Então, ela surge nesse contexto de Segunda Guerra Mundial como uma resposta jurídica e também ética, é óbvio, às graves violações que foram cometidas durante esse período em determinados regimes totalitários, especialmente, pessoal, o que a gente conhece como Holocausto. Então, a DUD, né, ela tem como objetivo afirmar um padrão mínimo e universal de quê? De dignidade para todas as pessoas, simples assim, certo? Então, pessoal, quando a gente vai estudar a declaração, do ponto de vista jurídico, ela é classificada como um instrumento que a gente chama de soft law, ou seja, ela não tem caráter vinculante, né? Ela não é um tratado internacional, ela não foi submetida a uma assinatura, ratificação, né, como uma convenção, por exemplo, mas ela tem grande influência, tanto influência moral, como influência política, influência jurídica e por aí vai, né? A DUD, ela funciona até como uma matriz para a elaboração de outros tratados que vieram posteriormente, né, que são bem importantes, né? Então, pessoal, qual foi o ponto mais chocante, pessoal, da nossa Segunda Guerra? Foi o Holocausto. O regime nazista ele implantou uma política de extermínio sistemático. Era só judeu? O judeu ele foi o mais afetado, mas também ciganos, pessoas com deficiência, opositores políticos, homossexuais e daí foram muitos, né? Então, milhões de pessoas, elas eram colocadas onde? Nos campos de extermínio, lembra os campos de extermínio? E elas eram mortas, né, em câmeras de gás, fuzilamentos, elas faziam trabalho forçado, ficavam muito magras, com fome. Beleza? Então, esse foi o contexto que aconteceu na Segunda Guerra, né?
Resultado, né, pessoal? No final da guerra, o que aconteceu? Quando os aliados eles libertaram os campos, né, e depois revelou o que aconteceu ao mundo, ó, mundo, aconteceu isso aqui. Claro que todo mundo ficou em choque, pessoal, foi um choque o que aconteceu naquela situação, né, foi um choque. E aí o que aconteceu, pessoal? Nesse momento, o mundo parou e refletiu. Cara, olha o que foi que o pessoal fez, olha os milhares de judeus que foram mortos. E aí, pessoal, houve um julgamento que chama julgamento de Nuremberg, que foi julgado os militares que eram do tempo do Hitler, né, que eram nazistas, né? E é engraçado, pessoal, quando eles estavam sendo julgados, quando eles foram apresentar a defesa deles, sabe o que eles falavam? Eles falaram assim, ó, eu não cometi nenhum crime. Por quê? Porque a nossa lei interna, ela me obrigava a fazer aquilo que eu estava fazendo. Se eu não fizesse, eu estava desobedecendo uma ordem do meu país, eu iria ser preso. Então eu fiz aquilo por quê? Porque o meu estado tinha leis que tinha aquilo como algo legal, como algo que está dentro da lei. E aí o mundo viu aquilo ali e falou, cara, a gente tem um problema, né? Por quê? Porque o Estado ele usou o seu próprio direito interno para justificar barbaridades. Aí surge o neoconstitucionalismo, né? Eles viram que a gente tinha que aproximar mais o direito à ética. A gente tinha que ter uma lei maior que prevesse direitos fundamentais inerentes a todas as pessoas. Perfeito? Nós tínhamos também que ter um padrão internacional de direitos para proteger o ser humano contra o próprio Estado. Perfeito? Então, pessoal, daí nós também tivemos, por exemplo, né, em 45 a criação da ONU e por aí vai, né? Então, para resumir, pessoal, é porque é bem complexo isso aqui. Eu vou dar uma dica para vocês, eu sei que vocês sempre assistem filmes, né, ainda mais nessa era da Netflix. Então, eu quero que você assista, meu aluno, em vez de você assistir outros filmes sem sentido, em vez de você assistir seu dorama, assista o julgamento de Nuremberg. Isso daqui tudo cai em prova, pessoal, tudo isso aqui é um contexto. Assista esse filme, Julgamento de Nuremberg, né, que foi o julgamento dos nazistas, dos líderes nazistas. E vai acontecer justamente isso aí que eu falei para vocês. Na defesa deles, eles falam assim, ó, isso daqui estava previsto na lei, o meu país me obrigava a fazer isso. Era legalmente previsto, eu não fiz porque eu quis, eu apenas segui a lei. Né? Então foi visto que nós tínhamos um problema ali, né? Nós tínhamos um problema grande, né? Show de bola? Então, pessoal, depois da guerra, com a criação da ONU, o julgamento de Nuremberg, aí ficou claro que era necessário construir um padrão internacional de direitos mínimos, acima da vontade dos governos para proteger qualquer pessoa contra abusos do próprio Estado. E aí, nesse cenário, que em 48, nasce o que? A nossa DUD, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela serviu como uma resposta jurídica e moral também, né, ao que aconteceu durante todo esse contexto que nós estamos falando dos campos de extermínio e por aí vai. Você vai entender melhor quando a gente entrar no texto legal, no texto da DUD, né? Beleza? Então lembra, a DUD, ela vem no contexto de Segunda Guerra, perfeito? E ela vai listar direitos básicos que todo ser humano em qualquer lugar do mundo tem pelo simples fato de existir. Simples assim, beleza? Então vamos lá, ó. Então, ó, ela é o que a gente chama de soft law, né? Porque, ó, ela não tem poder vinculante, né? Ela não é um tratado, perfeito? A DUD, ó, ela é um instrumento soft law. Ela é um texto programático, ó, de forte peso político e moral, mas não vinculante como um tratado, por exemplo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é vista pela doutrina como o marco central do sistema global de proteção da pessoa humana. É o principal documento da ONU em matéria de direitos humanos, funcionando como uma espécie de referência básica para tratados posteriores e constituições nacionais. Muita coisa que tem na nossa Constituição, pessoal, também você vai achar na DUD, perfeito? Aí veja, ó, ela reforça o princípio da universalidade, ó, os direitos que decorrem da condição humana. A DUD afirma que os direitos nela previstos decorrem exclusivamente da condição humana e não de nacionalidade, de raça, de sexo, de religião ou de qualquer outra condição social. Por isso, a doutrina explica, ó, que não importa se o Estado é ou não membro da ONU, se o governo gosta ou não gosta de direitos humanos, ele tem que respeitar, né, e tem que tentar seguir, fazer políticas públicas para se concretizar esses direitos previstos na DUD. A ideia é, ó, só pelo fato de a pessoa existir como ser humano, aqueles direitos devem ser respeitados, os direitos que nós iremos estudar um a um. Então a DUD ela foi aprovada em 10 de dezembro de 48 pela Assembleia Geral da ONU, 48 estados votaram a favor,
Nenhum voto contra e nós tivemos 8 abstenções. Já foi cobrado isso aqui? Já. É difícil a EDECAP cobrar, mas eu estou passando. Perfeito? Então, foi uma resposta jurídica e política às atrocidades da Segunda Guerra Mundial, especialmente ao Holocausto e outras graves violações de direitos humanos. Aqui também surgiu o neoconstitucionalismo, né, pessoal, que nós vamos ter que estudar lá em Direito Constitucional. A declaração prevê um catálogo amplo de direitos que a doutrina costuma agrupar em. Nós temos os direitos civis e políticos, né, direito à vida, liberdade, proibição de escravidão, proibição de tortura, direito ao julgamento justo, liberdade de opinião e de expressão, e os direitos econômicos, sociais e culturais. Aqui são direitos de primeira geração, conforme a teoria geracional de Karamazov, aqui de segunda geração. Ela não trouxe expressamente os direitos de terceira geração, tá bom? Direito ao trabalho, direito à previdência, à educação, participar da vida cultural e por aí vai. Basicamente, pessoal, o que nós vamos estudar na DUD? O que está previsto na DUD? Todos esses direitos aqui, ó. Tira um printzinho aí para vocês, ó. Direito à vida, liberdade, segurança pessoal, proibição de escravidão, proibição de tortura, reconhecimento como pessoa, igualdade, proibição de prisão arbitrária, justa e pública audiência perante um tribunal independente e imparcial, presunção de inocência, vida privada, liberdade de locomoção, direito de asilo, a gente acabou de ver, né? Em caso de perseguição, direito a ter uma nacionalidade, contrair um matrimônio, liberdade de pensamento e por aí vai, tá bom? Salva aí e dá uma lida que é tudo que você vai achar na DUD. Que nós vamos se aventurar no texto legal da DUD, é muita coisa para estudar, você tem que resolver muitas questões, a DUD sempre cai em prova. Perfeito, sempre cai em prova. E é claro que eu vou trazer o que mais cai para vocês, tá bom, pessoal? Mas vai a dica. Façam as questões da nossa apostila. Para quem já tem nossa apostila, pessoal, ó, na página 200 começa as questões da DUD, ó. Mais especificamente, na nossa questão 304, ó, começa as questões da DUD, ó. Várias questões, ó, IDECAP, questãozinha da DUD, ó. Tá vendo, ó? 305, ó, IDECAP, questões da nossa DUD. Tá vendo, pessoal, ó? Na nossa página é 221, ó, mais uma da IDECAP, a questão do que, ó, da DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ó, mais um aqui, ó, DUD, ó, tá vendo, pessoal, ó, nossa apostila é completinha, ó, 308, ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUD, outra de DUD aqui, ó, mais uma de DUD, então tem tudo na nossa apostila, pessoal, bem organizadozinho, tá bom? Por aí vai, são muitas questões da DUD, eu acho que eu coloquei umas 40 questões só de DUD na nossa apostila. Então, essa é a importância de você aprender, de você adquirir a apostila. Por quê? Porque tu vai ter toda a DUD em questões, tu vai ter os 30 artigos dela, se eu não me engano são 30, né? Vou já confirmar com vocês. Tudo em questões. Então não adianta tu ficar lendo e relendo. Ah, professor, todo dia eu vou ler os artigos da DUD. Todo dia, cara, tu não vai decorar. É muito artigo, não tem só a DUD não, é muita coisa. Só o artigo 5º que tu tem que saber todinho, são mais de 70 incisos. Como é que tu vai decorar e aprender isso aqui? Assistindo às aulas do professor e resolvendo as questões. Não tem outra saída. Você vai procurar atalho e você vai se ferrar no dia da prova. Faça esse investimento, adquira a apostila em PDF, resolva ela inteira, porque tu vai ter tudo isso aqui que nós iremos estudar, cada artigo lá em questões e o gabarito todo comentado, todo esquematizado. Pessoal, não tem outro material melhor. Esse é o material mais direcionado para quem está estudando para o IASE, porque tu já tem todo o teu edital em questões, tudo organizado, tu já ganha muito tempo, só não tem que procurar questões por questões. Quase todas as 500 questões são da IDECAP, só algumas questões que a IDECAP não fez, eu tive que trazer de outras bancas similares ou eu mesmo elaborei. Então essa apostila, pessoal, é louco quem for para essa prova sem resolver essa apostila, não teria essa coragem, pessoal. É um investimento mínimo muito barato e o que isso vai te trazer, tua aprovação, que tu vai ter um cargo efetivo pro resto da tua vida, pessoal, o preço que o professor faz para vocês é muito bom. Então veja, a apostila do IASE, ela é 500 questões comentadas, 100% PDF material você paga e recebe na mesma hora. Foco 100% na IDECAP, ó, língua portuguesa, raciocínio lógico, matemática, informática e os conhecimentos específicos já para o concurso de vocês, atualizada, tá bom? Material comentado e sistematizado para abordar o conteúdo de forma completa e inteligente. Professor, quero adquirir agora. Ela custa R$40 se você pagar no Pix ou R$45 se você pagar no cartão. Esse valor é provisório, tá bom, pessoal? Depois o professor vai aumentar isso aqui. Isso aqui é só para as primeiras pessoas que adquirirem, porque aqui você tem um material de ouro. A apostila vai subir para R$60.
Então aproveita enquanto ainda está esse preço. Depois que subir, o professor não baixa mais, tá bom? Então aproveite. Professor, quer adquirir agora. Vai na descrição do vídeo, pessoal, que tem um link para você ir direto para o WhatsApp da vendedora. Tem uma vendedora que fica só fazendo isso aqui. Ela recebe os comprovantes de pagamento e envia. Então você já fala logo para agilizar. Você chega lá, ó, eu quero a apostila do IAS de 500 questões, quero pagar no Pix, eu quero pagar no cartão, que ela já te manda os dados, você paga, manda o comprovante para ela, já recebe material na mesma hora. Pessoal, não vá para sua prova sem resolver isso aqui, não vá. Tudo que você precisa ter nessa apostila para você se sair bem. Pessoal, mas vou fazer para cargo de nível superior. Cara, tudo isso aqui também vai cair na tua prova. Pode conferir o edital que vai cair, beleza? Então, pessoal, adquira a apostila, vai ser muito importante para a tua aprovação. Não faça a loucura de ir para a sua prova sem resolver isso aqui, porque isso aqui vai ser o divisor de água. Material em PDF, tu paga, já recebe na mesma hora, pode resolver pelo seu celular, pode resolver pelo tablet, pode mandar imprimir, vem no ponto para imprimir. Meu aluno, por favor, você quer ser aprovado? Você quer sair bem? Faça esse material, meu aluno, vá por mim, faça esse material. O SESC, que é o Sistema Socioeducativo do meu estado, primeiro lugar a nível médio, primeiro lugar a nível superior foram alunos do professor, tá bom? Eu postei no meu Instagram, segue meu Instagram que eu vou postar de novo para você ver se o professor está mentindo. Vocês vão ver como é verdade, todos adquiriram a apostila que eu lancei lá para o meu estado, beleza? Então vamos lá. Vamos para a 7ª questão, nossa IDCAP de volta. Ó. Vamos lá detonar aqui com a nossa IDCAP, né? Questãozinha fácil. A afirmação histórica dos direitos humanos é resultado de uma série de eventos que marcaram a luta pela liberdade, igualdade, justiça e dignidade ao longo da história. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, estabelece um conjunto universal de direitos e liberdades fundamentais para todos os seres humanos, correto? Correto, pessoal, o princípio da universalidade para todo mundo, independente de raça, de religião, de nacionalidade, por aí vai, tá bom? Foi um contexto de pós-Segunda Guerra Mundial? Sim, pessoal, ela tem um conjunto de direitos universal? Sim, tá bom? Gabarito, correto, é uma questão que eu peguei adaptada, tá bom? Corretinha. Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima 8ª questão, ó. 8ª questão, vamos ler com o professor. Julgue o item a seguir a respeito do direito ao meio ambiente equilibrado e de aspectos a ele relacionados. O direito ao meio ambiente equilibrado está previsto na ordem internacional desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala do direito ao meio ambiente equilibrado? Errado, pessoal, ainda não. Né, senhores? Aqui está ligado ao direito de terceira geração. São os direitos difusos, né? Então vamos lá, ó. Deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês. Ó. A DUD, pessoal, ela só trata de direitos de primeira e segunda geração. Ela não trata ainda sobre os direitos de terceira geração. Professor, o que é essas gerações? Pessoal, tem um estudioso, chama-se Karel Vazak, que ele organizou esses direitos que foram conquistados ao longo do tempo em gerações. Nós temos primeira, segunda e terceira geração que já é consolidado, mas hoje já tem doutrina que tem 4ª geração, 5ª geração, 6ª geração, 7ª geração. Bancas mais complexas, como a IDECAM, cobram as outras gerações. Geralmente a IDECAP cobra uma dessas 3, mas na próxima aula eu vou trazer as demais, tá bom? Então, pessoal, os direitos de primeira geração são os direitos de liberdade, segunda geração igualdade, terceira geração fraternidade, né, ou solidariedade. Então, veja. Quando eu falo de direitos de primeira geração, ou pode ser primeira geração ou primeira dimensão, tá bom? A doutrina indica que você fala primeira dimensão, mas se falar primeira geração não está errado. O direito de primeira geração, pessoal, são direitos de liberdade. Esse momento histórico era um momento que eu tinha um Estado que intervia muito na vida particular das pessoas. Então a gente chegou e falou assim, Estado, não interfira mais na minha vida. Não quero que você interfira na minha propriedade, quero ter liberdade de expressão, quero ter liberdade religiosa. Antigamente o Estado queria que você fosse católico e pronto, hoje não, tá bom? Então, foi um momento histórico que a gente falou assim, Estado, me deixe em paz, eu quero um Estado que não interfira na minha vida, tá bom? Eu quero poder ter minhas liberdades, certo? E eu quero limitar o poder do Estado. A ideia é essa, limitar o poder do Estado. O Estado você tem poder demais. Então ela vem a proteger o indivíduo contra o abuso do Estado. Esses são os direitos de primeira geração ou dimensão. São chamados direitos civis e políticos, tá bom? Primeira geração, direitos civis e políticos. Anota isso aí porque cai. Primeira geração, direitos civis e políticos. Perfeito? Show de bola? Já os direitos de segunda geração, né? Veio depois, é claro. Ele trata dos direitos sociais, econômicos e culturais. Note, no primeiro momento eu falei assim, Estado, não interfira na minha vida.
tá bom? Não interfira na minha vida. Eu quero ter igualdade formal perante a lei, mas não quero que você interfira na minha vida. Porém, pessoal, quando o Estado parou de intervir, as pessoas conseguiram alguns direitos. Isso com o tempo gerou uma grande desigualdade. Por quê? Porque as pessoas que tinham um poder aquisitivo grande conseguiram, né, ter ali uma grande evolução social. Porque a gente está falando, pessoal, do direito de primeira geração, contexto de Revolução Francesa, perfeito? Nós estamos falando aqui da burguesia e por aí vai. Porém, pessoal, o trabalhador comum, a pessoa assalariada, ela não conseguia ter acesso a determinados direitos. Por exemplo, gerou desigualdade social, por quê? Porque você não tinha acesso à saúde, você não tinha trabalho digno, você não tinha direito a se aposentar, não tinha previdência, não tinha direito à moradia, nem alimentação. Então gerou muitas desigualdades, tá bom? Então, pessoal, para corrigir essas desigualdades, né, que o liberalismo clássico não resolveu, a ideia agora é o quê? Estado, agora eu preciso de você, beleza? Estado, agora eu preciso que você me ajude. Estado, eu preciso que você garanta para mim direitos que faça com que a gente acabe com essa desigualdade e a gente alcance uma igualdade. É o que a gente chama de igualdade material. Agora eu quero uma igualdade na prática. Lá no direito de primeira geração você já tem uma igualdade, mas é uma igualdade formal perante a lei. Aqui não, aqui eu quero igualdade material, igualdade na prática, tá bom? Então, Estado, agora eu quero que você crie políticas públicas, serviços. Eu quero agora que você garanta direitos prestacionais. Eu quero um Estado que garanta aqui uma prestação de serviço às pessoas. Então agora eu quero escola, eu quero saúde, então cria-se o SUS, escola pública, assistência social, salário mínimo, proteção ao trabalhador e por aí vai. Então falou de direito de segunda geração, são os direitos de igualdade. O primeiro tem o direito de liberdade, agora igualdade, igualdade material. Ou seja, são os direitos sociais, econômicos e culturais. Então agora eu quero educação, eu quero saúde, então eu tenho o Estado prestacionista. Perfeito? Agora o Estado tem que agir, ele não vai ficar neutro, né? Já os direitos de terceira geração, pessoal, são os direitos de fraternidade, solidariedade, é o que a gente chama de direitos difusos e coletivos. Por quê? Porque são direitos que pertencem a todas as pessoas, que é um exemplo, pessoal, direito ao ambiente, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por quê? Porque se a gente não cuidar do meio ambiente hoje, lá na frente todo mundo vai sofrer, seus filhos e por aí vai. Direito ao desenvolvimento, à autodeterminação dos povos, direito à paz, a depender da doutrina, tá bom? Não são todas as doutrinas que reconhecem o direito à paz como direito de terceira geração, perfeito? E aqui na nossa DUD, pessoal, ó, nós não temos ainda os direitos da terceira geração, terceira dimensão. Cuidado, pessoal. Não é porque eu falar de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração. Aí você entende o quê? Os direitos de segunda geração superam de primeira geração deixa de existir, agora é só o de segunda. Não é assim. Ele não exclui o que vem anteriormente, eles se complementam. Então, o direito de primeira, segunda e terceira, eles se complementam, eles não vão se excluir. Perfeito, pessoal? Show de bola? Então, vamos lá. Aqui está errado, por quê? Porque ele fala aqui sobre o meio ambiente equilibrado, é de terceira geração, ainda não está previsto na nossa DUD. Tá bom? A DUD tem direitos de primeira e segunda geração. Vamos agora para a nossa nona questão. Já estamos com quanto tempo de aula? Pelo amor de Deus, a minha voz está quase acabando. Vamos lá. Questãozinha de 2024. É um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, exceto. Então ele quer um artigo que não está previsto na DUD. É uma das questões que eu acho mais difíceis. Por quê? Porque se você não estiver resolvendo muitas questões, você não acerta. Ele vai trazer um artigo que não está na nossa DUD. E aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Você tem que fazer muitas questões, não tem jeito. Então vamos lá, ó. Vamos lá, vamos de um por um, ó. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Pessoal, isso aqui está previsto na DUD? Sim, pessoal, nós temos previsão legal sim na DUD, tá bom? Tá no nosso artigo 16, tá bom, da DUD. Então aqui está correto, ele quer o exceto, que não tem previsão na DUD. Os homens e mulheres de maioridade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Tem previsão na DUD? Sim. Também está no artigo 16, tá bom? Correto.
Vamos lá para a próxima. Ó. Todos os cidadãos... Ah, pessoal, eu pulei da questão 5ª para a questão 7, porque não tem 6ª questão, tá bom? A 6ª questão está anulada, ó. Como vocês podem ver, ó. Cadê, ó? Eu estava na 5ª, ó, na 5ª, cadê? E pulou para a 7ª, porque a 6ª estava desatualizada, beleza? Estava anulada, na verdade. Show? Cuidado. Vamos lá. Todos os cidadãos têm direito de verificar por si mesmo ou pelos seus representantes a necessidade de contribuição pública, de consenti-la livremente de observar o seu emprego. Pessoal, esse item C, ele não tem previsão na DUD. Na verdade, ela está na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi lá no contexto da Revolução Francesa, de 1789. Então aqui, ó, não tem previsão na DUD, está errado. Logo, como ele quer o exceto, gabarito letra C, porque está previsto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e não da DUD. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Também, ó, artigo 4º da nossa DUD. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 3º. Ah, professor, foi fácil. Meu aluno, fácil porque eu estou resolvendo com você, porque eu estou te dando um contexto, eu estou te dando a visão por cima. Agora, você pega uma questão dessa da prova, se você não tiver feito questões da DUD, se a banca quiser lascar o aluno aqui, o concurseiro, ela consegue. Então você tem que conhecer. Precisa se matar para decorar? Não, cara, só resolve questões. Vai ter hora que vai ser natural. Tu vai resolver tantas questões, vai ler tanto o gabarito é comentado item a item, que isso aqui, cara, já vai ser algo natural, nem vai ser decorar. Tu vai aprender a DUD, tu vai ter ela aqui no teu HD, ó, no teu SSD, né, que tu vai ter agora SSD, cara. Não é isso? Faça o passo a passo, resolva questões, você vai evoluir muito. Então veja, ó. Homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm direito de contrair matrimônio ou fundar família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Aqui, pessoal, é o nosso item B, ó. Nosso item B, artigo 16. Item 1 aqui, né? Beleza. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nupciais. Então tem que ter consentimento, ninguém casa à força, né, pessoal? Isso aqui não existe mais, né? A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Aqui, pessoal, aqui nosso item A, ó. Nosso item A. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Tá aqui, ó. Cadê? O item D, né? Aqui é o item D, ó. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Nosso item E. Beleza? Pessoal, aqui é questão de literalidade. Você só acerta uma questão dessa se você conhecer a DUD. Não tem pra onde correr, cara. Infelizmente, tem coisas que vai ter que ser na dureza mesmo. É igual você começar a correr. Se você for um cara que não corre, quando você for fazer os seus primeiros 5 km, você vai morrer. Você vai fazer em 50 minutos os seus 5 km, se conseguir. Beleza? Mesma coisa. Vai ter que exercitar, vai ter que treinar. Não tem jeito. Com o treino você vai aperfeiçoar e você vai ficar muito bom nisso aqui. Vá por mim. Escute o que o professor está lhe falando, é pro seu bem. Vamos lá para a próxima. Mais uma questãozinha padrão para a gente, fácil que você vai matar. Ó. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada em 48, após o evento histórico citado na alternativa. Acidente em Chernobyl, não. Eu não lembro nem onde é Chernobyl. Acho que é na Ucrânia, né, pessoal? Chernobyl. Segunda Guerra Mundial, gabarito. Letra B. Por que é tão fácil, professor? Tá muito fácil, porque eu já te expliquei, cara. Eu já te expliquei. Independência das colônias espanholas, nada a ver. Apartheid, não. Nosso gabarito, ficamos com a nossa letra B. Vamos para a nossa 11ª questão. A gente está evoluindo, cara. A gente está evoluindo. Em relação à afirmação histórica dos direitos humanos, julgo o item subsequente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem natureza de tratado internacional, sendo incontroverso, ou seja, não há discussão a sua força cogente em relação aos países integrantes da Organização das Nações Unidas. Pessoal, aqui está errado, né? Está errado, porque ele falou, é incontroversa a sua força cogente, né? Ou seja, ninguém discute mais se ela é vinculante ou não. Pessoal, está errado. Há sim bastante controvérsia na verdade, né, pessoal? Note que ela é uma norma soft law, ou seja, pessoal, ela não é vinculante, ela não é tratado, pessoal. Ela não é tratado.
Então, a nossa 11ª questão está errada. Professor, o que é norma cogente, né? Tá aqui, ó, cadê, ó? Sua força cogente, né, pessoal? Quando eu falo força cogente, é uma força obrigatória, como se fosse uma lei, não tem discussão, né? Então a DUD, ele fala que é um tratado internacional. Tá errado, pessoal. Quando ela fala é incontroverso, ou seja, todo mundo concorda, né? A sua força obrigatória para os países da ONU. Tá errado, né? Ela é uma resolução, pessoal, uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Ela não é um tratado no sentido clássico. O tratado ele é um contrato formal entre países que eles assinam e ratificam. É diferente, uma declaração ele é um documento que os países afirmam princípios e direitos, mas não passou pelo mesmo rito lá do tratado. Então a DUD, ela é soft law, ela não é vinculante. É claro que ela tem um peso moral e político, jurídico. Ela influenciou constituições, a nossa também, vários tratados também que vieram depois, mas não ela é um tratado internacional comum, né? Por isso que está errado nossa 11ª questão. Vamos passando. Vamos lá para a 12ª, tá acabando, meu aluno, aguenta até o final. E lembra, pessoal, ó, eu já falei, vocês querem novas aulas, querem que o professor traga novidades, sempre esteja aqui com vocês, não tem segredo, vocês já sabem. Curta o vídeo, comente, copie o link do vídeo, compartilha no grupo de estudo que vocês fazem parte, ou para o seu amigo que está estudando, eu já falei. Quando bate 1000 visualizações, já começa a preparar a próxima aula. Bateu 1000 visualizações, já começa a preparar a próxima aula. Então depende só do professor, também de mim, né? Mas mais de vocês. Vocês é que mandam. O vídeo tá legal, tá engajando, vou trazer a continuação. Vocês que mandam, tá na mão de vocês, beleza? Vamos lá. 12ª questão. Ao que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar, exceto, ou seja, ele quer o item, né, que é incorreto, né, pessoal? Ele quer o exceto, né? Ele quer o que não está correto. Vamos lá. A instrução elementar não é obrigatória. O que vocês acham? Está errado, né, pessoal? Ela é obrigatória sim. Professor, não sei nem o que você está falando aqui. Vamos lá. Todo ser humano tem direito à instrução? Isso aqui é o estudo, pessoal. Sim, tem direito à instrução. Todo ser humano está previsto na DUD. A instrução será gratuita, pelo menos no grau elementar e fundamental? Correto. É exatamente o que diz a DUD, né, pessoal? É exatamente o que diz. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano, pelas liberdades fundamentais, correto. Os pais têm prioridade de direito na escolha de gênero e na instrução que será ministrada aos seus filhos, correto também. Nós vamos ver aqui, pessoal, olha o que diz o artigo 26, que é o nosso item, ó. Ele fala, ó, a instrução elementar não é obrigatória, pessoal, ó. A instrução será gratuita, pelo menos no grau elementar e fundamental, ó, grau elementar. A instrução será o que, ó, gratuita no grau elementar. Olha o que é que ele diz, ó. A instrução elementar não é obrigatória. Ah, pessoal, ele está falando de obrigatoriedade, ó. A instrução elementar será obrigatória. A instrução elementar será obrigatória. A instrução elementar será obrigatória. O que ele fala aqui? A instrução elementar não é obrigatória. Está errado. Ele não quer o exceto. Então é isso. Professor, o que é, na verdade, essa educação? O que é essa instrução elementar? Pessoal, instrução elementar é aquela que é no início, ela é aquela fase de alfabetização dos anos iniciais lá da escola regular, geralmente do 1º ao 5º ano do fundamental. Então, pessoal, ensino elementar é a educação básica inicial, é a primeira etapa da escola, é aquela que você aprende a ler, a escrever, fazer conta, né, ter convivência, cidadania, é educação primária, né, geralmente é educação primária. E ela é obrigatória. Então, veja, todo ser humano tem direito à instrução. A instrução ela será gratuita, ela é de graça, pelo menos no grau elementar e fundamental. Então, elementar e fundamental é gratuita. E a instrução elementar ela é obrigatória. Por que é obrigatória? Porque eu falei, pessoal, ensino elementar é a educação básica, onde tu aprende a ler, escrever, ter noções mínimas de convivência, por aí vai. A instrução técnico-profissional, que te prepara para o mercado de trabalho, ela vai ser acessível a todos, ou seja, todos devem ter acesso. Bem como também a instrução superior, né, a faculdade. Só que a instrução superior, ela é baseada no mérito. Esse artigo 26, ó, é o mais cobrado, muito cobrado.
Então tá aqui o resuminho, tu já anota no teu caderno, já tira um print para tu aprender, ó. Veja, ensino elementar, ele é gratuito e obrigatório, tá aqui, ó. Então veja, ó, o grau elementar, tá aqui, ó, o grau elementar, ele é gratuito, mas também a instrução elementar ela é obrigatória, logo a instrução elementar ela é gratuita e obrigatória. E a fundamental, ela é gratuita apenas, tá bom? Ela é gratuita, eu tô aqui, ó, gratuita. Qual? O fundamental, tá bom? Fundamental. Fala que é obrigatório? Não. A instrução elementar que é obrigatória, por isso que eu botei que ela só é gratuita. E a técnico profissional, a instrução técnico profissional, ele fala apenas que é acessível a todos, tá aqui, ó. A instrução técnico profissional será acessível a todos. E a superior, pessoal, o ensino superior, ó, ele fala, ó, bem como a instrução superior. Quando ele fala bem como a instrução superior, ela vai ser acessível a todos, porém, ela é baseada no mérito. Ó. Esta, que ele fala do ensino, a instrução superior, esta, é baseada no mérito, tá bom? Então, grava esse resuminho aqui, que é muito cobrado em prova também. A banca vai fazer pegadinha disso aqui, tá bom? Pode anotar que a banca vai fazer pegadinha, beleza? Pessoal, a aula foi longa. Eu peço perdão se eu não consegui ser tão didático como eu queria, porque é uma aula que tem muito contexto histórico. O ruim de dar direitos humanos é isso, é por conta do direito histórico. O professor, além de ter uma formação jurídica, ele precisa ter um embasamento histórico muito forte para explicar tudo isso aqui de direitos humanos. Mas nessa aula, eu dei uma base muito forte para vocês de direitos humanos. Pode ter certeza que você vai sair daqui com outra percepção de direitos humanos. Você evoluiu muito e agora nas próximas aulas eu já posso trazer as demais matérias de direitos humanos de forma simples e de forma tranquila. A gente estudou muita coisa do teu edital nessa aula, mas muita coisa mesmo. Eu não tenho como trazer mais nessa aula, porque senão a aula fica muito longa, já estamos com quase 1h30 de aula, mas eu vou trazer a continuação com as demais questões de direitos humanos, tá bom? Então, quer a continuação? Não tem segredo, comenta aí de onde você fala, seu nome, qual carro que você está estudando, como você conheceu o canal. Se você comentar como você conheceu o canal do professor, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ler todos e vou lá no Instagram, vou botar seu comentário e vou fazer um story lá, certo? Então, pessoal, segue o Instagram do professor também. Eu vou deixar, pessoal, o material dessa aula comentado, um material teórico. Se você quiser esse material teórico comentado, vai estar lá no story do meu Instagram. Então, vai lá no meu Instagram, Prof. TH Oliveira, segue lá e eu vou postar no meu story esse conteúdo teórico, um PDF comentado sobre o conteúdo de hoje, que vai ser muito bom para você. Então vai lá que vai ficar nos stories, beleza? Segue o professor. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus esteja sempre com você nessa caminhada e eu vou estar também com você. Pode contar com o professor como amigo. Vou dar aulas gratuitas sem cobrar nada para vocês, porque o intuito é realmente ajudar. Beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal.